está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. O tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. E o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Graças a Deus, uma boa noite de paz e salvação. A palavra de Deus está sendo anunciada mais uma vez, pela misericórdia do Senhor Deus. Essa mensagem é anunciada em nome de Jesus Cristo. Ao Senhor Deus toda a honra, ao Senhor Deus toda a glória, e ao Senhor Jesus Cristo a sua exaltação, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Essa noite eu quero ler a palavra de Deus. Esta é uma noite maravilhosa. Uma noite maravilhosa para a salvação. Uma noite maravilhosa para ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Aleluia. Está escrito assim na palavra de Deus. A segunda carta de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo número 1. Amados, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, amados irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz do dia. Nós somos e não da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, pondo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos,
uns aos outros, edificando uns aos outros, como também devemos fazer. Rogamos para que conheçam, reconheçam aqueles que estão trabalhando pelo Evangelho, para que presidam sobre vós no Senhor. Amém. Aleluias ao Senhor. A glórias. E em nome de Jesus Cristo essa palavra é anunciada. Essa é mais uma mensagem fiel e digna de toda aceitação. Porque toda a palavra de Deus, fiel e digna é de toda aceitação. Fiéis são as feridas, abertas por aquele que assim feriu. Ou seja, fiéis são as feridas abertas pela espada de Deus. A espada de Deus é a sua palavra. E nós sabemos que a espada de Deus é uma espada que fere o orgulho. Sabemos que a espada de Deus, ela é uma espada da verdade que fere a mentira, fere o engano. A verdade de Deus, ela fere o ego, fere a soberba do coração do homem. Mas fiéis são as feridas abertas por Deus, porque Ele mesmo quem pode fechar essas feridas. O mesmo Deus que abre a ferida, Ele fecha a ferida. E certamente esta palavra nessa noite, ela é como uma espada, a espada de dois gumes, que faz separação entre boas intenções e más intenções diante de Deus. A espada de Deus que faz separação entre luz e trevas. A espada que faz divisão entre juntas e medulas. E essa palavra, ela é eficaz. Assim está escrito em Timóteo 3,16. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante é que a espada de dois gumes, apta a discernir boas intenções e más intenções do coração do homem, faz separação entre juntas e medulas. Toda a palavra divinamente foi inspirada por Deus. Proveitosa é para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que todo homem diante de Deus seja aperfeiçoado para toda a boa obra. Deus quer que todos nós venhamos chegar ao aperfeiçoamento. Nossa fé, nós devemos buscar em Deus a cada dia mais perfeição. Assim como Ele é, assim a Bíblia diz que nós certamente o veremos. Por isso nós devemos prosseguir em conhecer a Cristo. A Bíblia fala que todo aquele que profere o nome de Deus aparta-se da iniquidade. Todos aqueles que proferem o nome precioso de Cristo, o nome de Deus, se separam de toda iniquidade, se apartam de toda iniquidade. E nós sabemos que não era assim com os fariseus. Sabemos que os fariseus não eram dessa forma. De fato, eles anunciavam e proclamavam o nome de Deus, mas não se apartavam da iniquidade. Por isso que Jesus fala: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, o qual é a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Por isso Jesus estava falando: observem tudo o que eles falam, mas não procedam em seus caminhos. Ou seja, Jesus estava dizendo que certamente eles estavam falando a verdade, mas não estavam seguindo ela. Por isso Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, o qual é a hipocrisia. A espada de dois gumes nessa noite, ela está desembainhada. E assim diz essa palavra. Quanto às estações do tempo, não precisamos que alguém fale para nós, porque nós sabemos, quando o céu se abre e de fato o sol está raiando, nós sabemos que vai ser um dia quente. Quando o céu se fecha e as nuvens vão se fechando, sabemos que está prestes a cair uma chuva. Ou seja, Jesus está falando que certamente nós sabemos discernir as estações por causa dos sinais. Só que Jesus também diz que o reino de Deus
A vinda de Jesus Cristo também tem sinais. Nós devemos observar os sinais de Cristo. Nós devemos estar alertas, atentos quanto aos sinais de Jesus Cristo. Os sinais estão nos céus. Os sinais também estão na terra. Os sinais estão por toda parte. Os sinais estão evidenciando um tempo que já está próximo. E esse tempo é a vinda de Cristo. Sim, a palavra de Cristo, a promessa da vinda de Cristo, não é uma fábula, não é uma história inventada, não é um disse-me disse, que falaram e me disseram. Não. Aqui estão as evidências. A palavra de Deus nos dá as evidências, as confirmações, as provas. E aqui diz nesta palavra que nós devemos estar atentos, devemos estar observando os sinais. Devemos estar observando. Os sinais estão aí. Por isso a Bíblia está dizendo: amados, como uma mulher que está grávida, como aquela que está grávida, e de forma nenhuma escapará, também será a terra, também será este mundo. Ou seja, a Bíblia nos dá sinais. E um dos sinais é as dores de parto. As dores de parto de fato mostram que já está próximo a dar à luz a uma criança. E as dores de parto da terra, elas mostram que já está prestes ao nascimento. E o nascimento em que a Bíblia está dizendo é acerca do filho da perdição, o iníquo, o qual se levantará para enganar um povo, para levar um povo ao erro e à perdição. E vemos esses sinais. O povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita estão sendo de fato guiados ao caminho de perdição, com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus, mas estão sendo enganados, confiando em políticos e religiosos, confiando no braço da esquerda e da direita, colocando a sua confiança em homens e políticos. Só que, porém, assim a Bíblia fala que se levantará do meio do povo um iníquo. E esse sim, segundo a Bíblia, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder do maligno. Só que, porém, Jesus levantou o seu poder através do Evangelho para anunciar ao povo o tempo de aceitação, o tempo da salvação, o tempo de buscar a vida eterna. Por isso Jesus enviou atalaias, enviou mensageiros, pregadores da palavra para anunciar este tempo, para que se arrependam, voltem-se para Deus, endireitem os caminhos, porque os dias são maus, os tempos são trabalhosos, o tempo está se abreviando, os sinais estão se cumprindo, o dia vem. A vinda de Jesus não foi um disse-me disse ou uma fábula, está aqui. Certamente, naquele tempo, então, quando disserem a paz e segurança, virá a repentina destruição. E o mundo busca por paz, mas não há paz neste mundo. Há promessas de paz. Os homens prometem paz por meio de religião, por meio de um governo, mas não há paz neste mundo. Por isso Jesus fala: minha paz eu vos deixo, e não como o mundo a dá. O mundo dá uma paz, mas é uma paz momentânea, é uma paz que se passa. Mas Jesus falou: aquele que permanece nele, certamente permanecerá para sempre. A única garantia que nós temos está em Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer nos dar apenas uma paz, apenas uma alegria, mas uma salvação eterna. A salvação é um dom de Deus. E Jesus nos dá a salvação por meio de um caminho,
por meio de uma aliança. Devemos buscar ter uma aliança com Cristo. Com Jesus Cristo devemos ter a aliança. Nosso compromisso deve ser diante de Cristo, não com os homens, mas com Cristo. Não com pessoas, mas com a palavra de Deus. Não com um sistema, mas sim com o Senhor dos exércitos. Devemos ter uma aliança com aquele que certamente disse: eis que eu chamo pelo nome da luz para as trevas. Jesus nos chama da luz para as trevas. Jesus nos chama para ter uma aliança com Deus. E vivemos num mundo que tem feito aliança com as trevas. Vivemos em um mundo que fez aliança com a morte, fez aliança com o inferno. Muitas pessoas fizeram aliança com a morte e com o inferno, e não sabem nem estão percebendo até agora que o seu pecado é uma aliança com a morte e com o inferno, que as suas escolhas de iniquidade e pecados é uma aliança com a morte e com o inferno. Mas todavia Deus, Ele chama o povo para uma aliança eterna de salvação, e é somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma aliança eterna com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a aliança eterna com Deus é somente estando em Jesus Cristo. A Bíblia fala que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Quem está em Jesus Cristo de fato não vive pecando, porque a Bíblia fala que a sua semente está nele. Quem certamente permanece em Jesus Cristo dá muito fruto, e certamente não pode viver na iniquidade, porque certamente Deus traz em seu coração o temor. Deus traz em seu coração a luz, para que de fato não caminhe em escuridão de trevas, de iniquidade. Uma tão grande salvação está diante de nós. Por isso, se volte para a salvação. Coloca e aplana os caminhos para a salvação. Aplana os caminhos para a salvação e a vida eterna, qual está somente em Jesus Cristo. Assim a Bíblia fala que certamente, então, irmãos, não devemos estar em trevas, para que aquele dia venha, então, nos surpreender como ladrão. Aqueles que estão em trevas certamente serão surpreendidos. Jesus diz que não devemos estar em trevas, para que não sejamos surpreendidos quando vier certamente o ladrão. A Bíblia fala que o diabo veio senão, ou melhor, o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida com abundância. E nós devemos de forma nenhuma estar desapercebidos. De forma nenhuma devemos estar dispersos. De forma nenhuma devemos estar desatentos. Devemos estar sóbrios e vigilantes. Não como filhos das trevas, que se embriagam, se embebedam e de fato estão com seu coração voltado para a iniquidade e não para a vontade de Deus, e não estão de fato sendo cuidadosos quanto à verdade de Deus. Mas assim Jesus falou: os filhos da luz são sóbrios, os filhos das trevas são desapercebidos. E assim está escrito que certamente, amados, não devemos ser filhos das trevas, não devemos estar em trevas, devemos andar na luz, para que aquele dia não sejamos surpreendidos. Que dia é esse? É o dia de se encontrar com Deus, é o dia de dar conta diante de Deus de todas as ações, é o dia de prestar conta, é o dia de estarmos diante do Senhor dos Exércitos para sermos julgados. Naquele dia certamente vai surpreender muitas pessoas. Certamente muitas pessoas vão se surpreender quando sair a alma do corpo e estar diante de Deus. Vão se surpreender ao perceber que não existe um purgatório para você ter mais uma chance. E vão perceber o quão enganados foram pelos seus corações. E vão entender que de fato Jesus Cristo nos chamou para justamente sairmos do engano e desse sono do pecado, que é um caminho de engano para a perdição. Por isso assim a Bíblia fala, para que aquele dia não vos surpreenda,
Ou seja, para que aquele dia não haja surpresa alguma, sejam sóbrios. Caminhe em luz e não em trevas. Caminhe em sobriedade e não em bebedeiras. Caminhe em sobriedade e não de forma que estejam entorpecidos pelo pecado, embriagados pela iniquidade ou pelo próprio álcool que muitas pessoas, nesse século presente, estão fazendo uso, estão abusando de fato daquilo que a Bíblia proclama como algo imoral, algo sujo diante de Deus. A embriaguez é algo sujo diante de Deus, porque de fato tira a sua atenção daquilo que é tão precioso, que é a salvação, deturbando o seu coração, sujando a sua alma, sujando a sua consciência diante de Deus. Mas a Bíblia fala que nós devemos ter uma consciência limpa diante de Deus, devemos ter uma consciência purificada diante de Deus, e não a consciência entorpecida, embriagada, levada ao erro. Assim, certamente Deus proclama o arrependimento a toda criatura, porque certamente Ele determinou um dia que vai julgar esse mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Já é hora de arrepender-se, já é hora de deixar os caminhos maus e voltar-se a Jesus Cristo e buscar o que é aprazível a Deus. Já é hora de se afastar de todas as trevas, de todas as iniquidades, de deixar todo o orgulho, deixar toda a malícia, toda a depravação e bebedice. Aparte-se de todo mal, diz a palavra do Senhor, pelo que assim aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo devem se apartar de toda iniquidade. Por isso que para Deus é sim, sim e não, não. Não tem talvez, não tem mais ou menos, não é um pouquinho, é uma entrega completa. Corpo, alma, espírito, certamente devemos entregar e render a Deus. Não é só coração, não é só adoração de palavras, não é só o seu tempo num culto de domingo ou numa missa, mas a Bíblia fala que devemos nos entregar a Deus por completo, corpo, alma e espírito. Como diz a palavra de Deus, já não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e tanto me amou. Não devemos viver para si mesmo, não devemos viver para o álcool, não devemos viver para as drogas e nem para se prostituir, para os relacionamentos infames e imorais. Não devemos viver para as malícias de nosso coração, não devemos viver para o nosso próprio eu. Mas a Bíblia fala, devemos viver para Cristo, por aquele que assim nos amou e se entregou numa cruz. Certamente não é fácil, mas Jesus falou: eu os ajudarei, estarei convosco por todos os dias. Este é o único caminho que leva à salvação. Nós podemos declarar o nome de Jesus, podemos declarar uma fé tão grande ao ponto de sermos admiradores da sua palavra, mas se nós não praticamos esta palavra, a Bíblia fala que Jesus Cristo não está habitando dentro de nós, e certamente permanece sobre nós a ira de Deus. A ira de Deus, ela não pode permanecer naqueles que andam na luz. A ira de Deus não pode permanecer naqueles que andam em sobriedade. A ira de Deus não pode permanecer naqueles que seguem a verdade absoluta de Cristo. A ira de Deus não permanece naqueles que andam em luz. A ira de Deus não vai prevalecer sobre aqueles que se arrependerem e se converterem a partir de hoje, a partir de agora. Porque certamente assim proclama Jesus Cristo: que se arrependam, deixe o ímpio, aparte-se todo ímpio de seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. Aleluia! A palavra de Deus é clara em dizer que Deus quer que todos conheçam a verdade e possam ser salvos. A verdade salva. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. A tua palavra, Pai, esta é a verdade.
Santifica-os, ó Pai, na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Esta palavra não é a minha verdade. Essa palavra não é a verdade humana, religiosa, mas esta palavra é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é absoluta. Por isso, torne-se para a verdade. Torne-se para Cristo. Arrependam-se, torne-se para o Senhor. Graças ao Senhor. Sejamos então em Cristo, gerados novamente. Não andamos em trevas, mas devemos andar em luz, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão, porque todos os que são filhos da luz e filhos do dia não andam tropeçando, ou seja, não andam de noite, não andam em trevas, mas andam na luz, andam em sobriedade, andam na verdade, ou seja, não fazem nada às escuras, às escondidas, mas fazem tudo à luz, porque a luz de fato manifesta as obras boas, mas também mostra as obras más. A luz mostra tanto aquilo que é bom como aquilo que é mal, aquilo que está oculto como que está visível e patente diante dos olhos do homem. Ou seja, a palavra de Deus mostra tanto o que é bom diante de nós, dentro do nosso coração, como também revela aquele mal que está habitando dentro de nós. A palavra de Deus revela tanto os caminhos de luz, os caminhos retos e bons diante de Deus, como também os caminhos maus e as intenções más do coração. É por isso que essa palavra ela é conhecida como uma espada, que separa as intenções boas e as intenções más. É por isso que essa palavra ela é conhecida como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Porque quem caminha na palavra de Deus, ele caminha em luz. Não tem obras em oculto, as escondidas, as escuras, porque tudo que se faz diante da luz da palavra de Deus é reto diante de Deus, é aprovado por Deus. Não há tropeço, não há obras imorais e profanas e injustas, mas tudo que se faz de acordo com a vontade de Deus é reto. Por isso que Jesus diz: caminhe em luz. Aqui está a luz, a palavra. Por isso que Jesus diz: quem caminha em luz jamais andará em trevas. Não é só acreditar em Deus, é praticar a sua palavra. Não é só conhecer a palavra de Deus e ouvir, é colocar ela em prática. Não é só ter uma religião e dizer que Jesus está no coração, é viver segundo a fé do Filho de Deus que nos amou e assim se entregou por nós. É muito mais além do que confessar com os lábios, é algo muito mais além. É o ponto de fato praticar aquilo que está escrito. A fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelas palavras de Deus. Aleluia! Aleluias! Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas estejamos vestidos de sobriedade, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Não durmamos como os demais. Ou seja, a Bíblia está dizendo: não sejamos como os demais, que estão adormecidos no pecado, que estão, na verdade, entorpecidos pelo pecado, embriagados pelo pecado. Aqui nós podemos ver na palavra de Deus exemplo, e a Bíblia está dizendo: aqueles que dormem, dormem de noite, que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós devemos ser sóbrios, revestir-se de sobriedade. Por que certamente Deus proclama isso como algo tão importante, a sobriedade? Nós olhamos para um mundo hoje que coloca como uma importância a embriaguez, e diz que não tem nada a ver, não tem nada demais, um pouquinho não faz mal, e que de fato não tem nada de errado nisso. Mas Deus está enfatizando o quão importante é o homem andar sóbrio. A única forma de andar com Deus é estando sóbrio. Uma pessoa sóbria, ela tem consciência, ela tem
a firme certeza das suas escolhas. Uma pessoa sóbria, ela tem convicção dos caminhos que está seguindo, das escolhas que está fazendo, das consequências que serão enfrentadas. Mas uma pessoa entorpecida, enganada pelo pecado, uma pessoa desapercebida, uma pessoa embriagada, certamente, ela não pensa nas consequências, ela está tão entorpecida ao ponto, embriagada ao ponto de não pensar nas consequências, mas só pensa no processo do prazer, se esquecendo das consequências que o pecado traz. Por isso que Jesus fala: certamente não devemos nos embriagar com vinho, no qual tem o escárnio e a contenda, e nem com as bebidas fortes. Cidade de Goiânia, já é hora de se despertar. Moradores da terra, já é hora de se voltar a Cristo. Já é hora de arrepender-se. Já é hora de confessar-se diante de Cristo todos os pecados e arrepender-se. Já é hora de tornar-se para Deus. Não basta crer em Deus, não basta ter uma religião. Devemos ser sóbrios e vigilantes. Não basta frequentar missas, cultos, reuniões cristãs. Devemos permanecer em Cristo. Devemos estar sóbrios e vigilantes em todo o tempo, como aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque certamente os filhos da luz andam no dia. Quem faz as suas obras em oculto é porque de fato querem esconder, e quando assim fazem oculto é porque estão fazendo algo errado. Quando as pessoas estão fazendo algo oculto, elas estão se esquecendo que os olhos de Deus estão contemplando. Muitos se esquecem disso, que os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. Você pode tentar ocultar qualquer obra, mas é impossível ocultar aquilo que os olhos de Deus estão vendo, e Deus contempla os bons e os maus. Deus contempla os segredos do coração. Deus contempla as obras do homem. Deus, Ele contempla as intenções, os segredos que estão no coração. Por isso não tem como esconder nada de Deus. É impossível o ser humano esconder alguma coisa da pessoa de Deus. Não tem nada oculto diante do Senhor. Por isso quem anda em trevas, anda no pecado, e certamente pratica em oculto, escondido as suas obras, porque suas obras são más. Mas quem tem a consciência limpa diante de Deus, ele anda na luz. A luz é a palavra, e a luz mostra o que é certo, mas também mostra o que é errado. Por isso está escrito aqui em Efésios capítulo 5, pelo que a luz tudo manifesta. A luz manifesta qualquer coisa, tanto boa como má, tanto aquilo que está em oculto como aquilo que já está diante de nós, visível. Pelo que a luz diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus quer te despertar. Jesus quer te trazer para a luz. Jesus quer te arrancar das trevas. Jesus arranca o homem das trevas. Jesus tira das trevas de pecado e traz para a luz, para ser guiado os seus passos na luz da palavra, na luz do Evangelho, para não andar errantes em maus caminhos, e não errantes em caminhos que conduzem ao inferno. Por isso Jesus nos conduz pela palavra, e a palavra, ela é luz, uma luz infalível que ilumina nossos caminhos, é lâmpada para os pés. Devemos andar em luz. E lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Aleluia! E esta palavra nessa noite está sendo anunciada. Cidade de Goiânia, já é hora de se despertar. Já é hora de se levantar para a salvação. Já é hora de se levantar e tomar uma decisão. Já é hora de fazer uma escolha e tomar uma atitude diante de Deus. Já é hora de se decidir se permanecerá em trevas ou se vai buscar a luz. Já é hora de se decidir de qual lado você vai ficar. Se decida hoje. Tome uma escolha. Ou é luz ou é trevas. Ou é um caminho estreito ou é um caminho largo. Ou é Cristo ou é Belial. Escolhe hoje. Escolhe enquanto há tempo. Decida-se. Não seja uma pessoa morna. Não seja uma pessoa indecisa, porque em Jesus é sim ou não.
Jesus, de fato, ele diz que nós devemos, diante de Deus, ter convicção. É sim ou não? Não é talvez, não é quem sabe. E muitas vezes as pessoas não sabem, nem têm convicção de quem estão servindo e para onde está indo a tua alma. Porque de fato, aqueles que estão vivendo em trevas não sabem para onde vai, a Bíblia diz. Mas aqueles que estão na luz, de fato, o Espírito de Deus testifica com ele, com o Espírito de Deus, que somos de Deus. Quem está em Jesus Cristo, o Espírito que está nele, o Espírito de Deus, testifica dentro de nós a quem pertencemos e a quem estamos de fato pertencendo nesta noite. A quem de fato pertence a sua alma nessa noite. Temos a convicção da salvação quando estamos em Jesus, mas quando não estamos em Jesus surgem dúvidas e as pessoas não têm a resposta diante de Deus. Quando as pessoas não têm o Espírito de Deus, elas não têm convicção da salvação. Quando a pessoa não tem em Jesus Cristo de fato uma aliança verdadeira, elas não têm convicção da salvação. E quantas pessoas estão indecisas, porfiando por dois caminhos, até tem uma religião, mas tem mais medo da morte do que de fato do nome de Cristo. As pessoas não querem se encontrar com Cristo, elas querem de fato viver esta vida o quanto puderem no pecado, e acreditando que Deus te dará mais uma chance, e que Deus é obrigado a te dar mais uma chance. Só que a hora agora é de se arrepender. Após a morte vem o juízo. Após a morte segue-se a juízo. Se volte para a sobriedade. Seja sóbrio. E nós podemos encontrar nesta palavra o real sentido da sobriedade. De fato, a Bíblia está mostrando que a sobriedade é uma atenção voltada para Cristo. Tudo que é oposto à sobriedade é maligno. Tudo que tira, rouba a tua atenção, o teu foco da salvação em Jesus Cristo é maligno. E é só isso que este mundo oferece. É só isso que este mundo proclama. Aquilo que é maligno, aquilo que vem das trevas, aquilo que vem do diabo, uma cultura maligna, uma cultura pagã. A cultura deste mundo ela é maligna. Só que em Jesus Cristo não existe cultura. Em Jesus Cristo, de fato, não existe culturas, não existe dogmas. A Bíblia fala que em Jesus Cristo está um verdadeiro caminho. A sã doutrina é um ensinamento, não é uma religião. É o ensinamento de Jesus Cristo a todos nós, por meio da palavra. Jesus tem para nós um verdadeiro ensinamento. Lê a Bíblia, você encontra nela o verdadeiro ensinamento de Jesus. Neste mundo você aprende muitas coisas, e a deturpação do homem está aí, sendo proclamada de forma cultural, de forma política, de forma religiosa. Mas com Jesus Cristo nós aprendemos a Bíblia, através da palavra de Deus. Com o mundo você aprende religiões, aprende culturas, aprende tradições, dogmas. Mas em Jesus Cristo nós aprendemos, através da sua palavra, o caminho, a verdade, a vida. O mundo nos ensina que existem várias verdades, isso é uma mentira. Diante de Deus só existe uma verdade que é aceita, e é a sua palavra. O mundo nos ensina que existem vários tipos de culturas e ensinamentos que devem ser respeitados, mas dentro da palavra de Deus nós vemos que a tolerância ao erro, a tolerância ao pecado, a tolerância à feitiçaria, a tolerância à idolatria, ela é algo mal diante de Deus. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 3. A igreja de Sardes, uma igreja tolerante à doutrina de Balaão. De fato, até esse século presente, até agora, muitas pessoas estão sendo tolerantes àquilo que é abominável diante de Deus, aquilo que é profano diante de Deus, aquilo que é imoral diante de Deus. Até esse instante, momento, muitas pessoas estão tolerando o pecado diante de Deus, estão sendo coniventes no erro diante de Deus, estão sendo coniventes com os caminhos tortuosos diante do Senhor,
estão sendo cúmplices da iniquidade. Mas Jesus fala: aparte-se do meio dos tais, aparte-se da iniquidade. Jesus nos chama para fora. Jesus te chama para fora dos caminhos tenebrosos que induzem ao erro. Sai para fora de todo o caminho de iniquidade. Sai para fora de todo o caminho de bebedice. Fuja dos caminhos sujos. Aparte-se da imoralidade. Deus proclama ao homem o que é moral, mas aparte-se de tudo que é imoral. No princípio Deus criou o macho e fêmea. Hoje nós olhamos vários tipos de sexualidades declaradas pelo mundo. Só que Deus proclamou no princípio o exemplo no Jardim do Éden. Jesus vai falar no Evangelho de Mateus. No princípio Deus criou macho e fêmea, assim Deus os fez. E disse: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher. O exemplo de mulher que a Bíblia dá é Eva. Eva dá luz a filhos. A verdadeira mulher, o exemplo de verdadeira mulher dentro da Bíblia, não é aquilo que a pessoa acha, mas é aquela que gera filhos. Pode colocar caboclo, pode se identificar como mulher, pode mudar o nome, pode mudar a sexualidade, mas o único verdadeiro exemplo de mulher dentro da Bíblia é aquela que gera filhos. Se não tem útero, não é mulher. Pode ter o nome de mulher, pode ter aparência de mulher, pode se sentir mulher, se identificar como mulher, mas se de fato não gera filhos diante de Deus, é homem. Aleluias! A palavra de Deus não mudou. O mundo se corrompeu. O mundo se corrompeu e está vivendo uma verdadeira farsa, uma verdadeira mentira, uma verdadeira imoralidade. Só que Deus não muda de acordo com os desejos do mundo e do coração do homem. A Bíblia fala assim: moldai-os pelo meu espírito. Deus não se molda às formas do homem. Deus não se molda ou se adapta às formas humanas. As vontades do homem devem se adaptar e mudar conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, conforme aquilo que é reto diante de Deus. Por isso assim disse o Senhor no princípio: o macho, a fêmea se unirão, se tornarão um só, deixando seu pai, a sua mãe, não sendo mais dois, mas se tornando um. E assim agora Jesus proclama que deixem o homem os seus maus caminhos, deixe os caminhos imorais, deixe os caminhos profanos. O orgulho é mau diante de Deus, e Deus proclama aos orgulhosos que se arrependam. Deus proclama aos imorais, os sodomitas, que se arrependam. Arrependam-se enquanto a misericórdia de Deus está resplandecendo. Arrependam-se enquanto Deus tem dado a sua misericórdia. Aleluia, pois a sua misericórdia tem nos sustentado até aqui. Nós não sabemos o futuro do dia de amanhã, por isso que a Bíblia fala: ao invés de presumir sobre o dia de amanhã, se preparem. Ao invés de dizer, faremos isso ou faremos aquilo, devemos dizer diante do Senhor: se Ele quiser, se Ele permitir, assim faremos, assim iremos, se Deus quiser. E Deus não quer o homem num caminho moral. Deus não quer o homem se assentando numa mesa de embriaguez. Deus não quer o homem se embriagando e nem se entorpecendo. Deus não quer isso. Essa não é a vontade de Deus, é a vontade de Satanás. O orgulho é a vontade de Satanás, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda a imoralidade é vontade maligna. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela nos leva à luz. A vontade do diabo é maligna. Você se sente bem e confortável praticando aquilo que Deus de fato abomina, aquilo que de fato Deus Ele detesta. Mas infelizmente as pessoas não estão se preocupando mais com a vontade de Deus. E infelizmente muitos não se preocupam com a vontade de Deus.
Se esqueceram que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela nos leva à salvação. Mas está escrito no profeta Jeremias, no capítulo 17, que o coração é enganoso. E o coração é enganoso mais do que todas as coisas nessa vida. Por isso nosso coração não é o padrão que devemos seguir. Nós devemos seguir o coração de Deus e não o nosso coração. O padrão mais reto de seguir não é o coração. O coração muitas vezes vai nos levar a caminhos de trevas, parecendo ser um caminho de luz. Como dizem Provérbios, tem caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de perdição. Os caminhos do homem são caminhos de trevas, mas parecem caminho de luz. Mas somente Jesus Cristo tem o caminho de luz. Como disse Pedro, para onde que nós iremos? Se somente tu tem as palavras de vida eterna, para onde que nós iremos? As palavras de vida eterna estão em Jesus. Para onde que nós podemos nos refugiar e correr, se somente em Jesus Cristo está as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos? No Espiritismo? No Catolicismo? No Umbandismo? Islamismo? Para onde que nós iremos, se só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna estão em Jesus Cristo. É Cristo quem tem as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna nos levam à salvação. Mas nenhuma coisa que conforta o nosso coração e vai nos fazer sentir bem sem ser ferido o nosso ego, nos levará à vida eterna. Muitas vezes Jesus feriu o ego do homem. Ah, mas essa palavra é muito dura. Não queres ir também com eles? Vai, Jesus. Então disse a eles, mas Pedro responde, para onde que nós vamos? Se somente tu tem as palavras de vida eterna, para onde que nós vamos? A palavra é muito dura. A palavra muitas vezes machuca. Só que diz assim no provérbio, mais vale uma palavra dura abertamente do que um amor encoberto. Mais vale uma palavra muito dura do que um falso amor que está encoberto. Não tem para onde ir. Os caminhos de vida eterna estão em Cristo. Por isso nós devemos nos refugiar e recorrer através da palavra, porque ela nos leva a Cristo. Por isso Jesus diz, examinai, pois, a Escritura, porque ela testifica de mim. Nelas vocês encontram a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus Cristo. A palavra testifica de Jesus. A palavra não testifica de nenhuma rainha do céu. Não existe outro nome que a palavra de Deus nos dá para encontrarmos a salvação. Aleluia. A palavra não nos dá nenhum outro nome em quem nós devemos invocar, em quem nós devemos confiar, senão o nome de Jesus Cristo. A palavra não nos dá nome de santos, nome de intercessores, mediadores, espíritos evoluídos. Não. Não. A palavra nos dá o nome de Cristo. Aleluia. E não um evangelho inspirado por anjo, ou por espíritos dados, como por exemplo, Allan Kardec, o livro dos espíritos. Nenhum livro desse tem a validação de Deus, a inspiração de Deus está na sua palavra, e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso torne-se a Jesus Cristo. Deixa esses rudimentos malignos do diabo, deixe os ensinamentos falsos de Satanás. Quantos ensinamentos falsos de Satanás pela terra? Espiritismo, mormonismo, várias seitas de Satanás enviadas na terra para perdição dos incrédulos, para perdição daqueles que de fato são negligentes, daqueles que são ignorantes quanto à verdade. Mas a Bíblia fala que nós não devemos ser ignorantes quanto à verdade, mas nós devemos buscar conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar. Romanos capítulo 1 está escrito, como não quiseram saber da verdade, nem fizeram questão da verdade, Deus assim os entregou a tal erro, para desonrar a si mesmos em seus corpos. Mas Deus não nos isenta das consequências de nossas escolhas. Escolhemos o erro, escolhemos o caminho que queremos. Deus, porém, não nos deixa isento das
escolhas e das consequências. As escolhas são feitas, mas as consequências também vão ser trazidas conforme as escolhas. Por isso, não seja ignorante, porque a Bíblia está dizendo, na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo de número 1, como não quiseram fazer questão, ou melhor, está escrito assim: a prova clara do juízo de Deus, para que sejam havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecemos. E se de fato nós estamos diante de Deus como justos, que Ele vai então nos dar a paga em tribulação aos que vos atribulam. Mas, como labareda de fogo, Jesus virá tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sofrerão o castigo no qual Jesus Cristo virá tomando vingança. Estou lendo um livro da Nova Aliança, um livro chamado Carta de Tessalonicenses, capítulo de número 1. Está escrito que assim Jesus virá sobre os que não conhecem a Deus, sobre os que também não obedecem ao Evangelho de Cristo. Ele virá tomando vingança com o castigo para os que não obedecem e para os que conhecem, e para os que também não conhecem, ou seja, a negligência, a ignorância. Muitas pessoas acham que certamente se não buscarem pela verdade não terá uma cobrança, mas terá uma cobrança. Muitas pessoas acham que se não conhecer a verdade estarão isentos de culpa, mas não terá justificativa diante de Deus. A Bíblia fala que certamente como não quiseram saber da verdade, nem tampouco buscaram conhecer a Deus, Deus os entregou ao erro, a coisas imorais, a coisas vergonhosas, para pecarem diante de Deus, envergonhando a si mesmos em seus próprios corpos. Começa a buscar pela verdade. A verdade é uma só, e ela está na Bíblia, ela está em toda a Bíblia. A verdade nunca vai te levar para uma religião, a verdade sempre vai te levar para Jesus Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia, contemplamos a sua palavra nos levando para Cristo. Desde o Gênesis, a Bíblia já estava falando de um caminho que Deus colocaria, e nenhum homem erraria, nem os loucos errariam esse caminho, mas todos o encontrariam, e esse caminho é Cristo. O caminho é Cristo e não tem outro caminho. Por isso Paulo fala assim: se ainda que vier um anjo do céu e anunciar um evangelho diferente deste, a qual já foi anunciado a vocês, descartem como um evangelho anátema, considerem como evangelho maldito. Se um anjo vier do céu e anunciar uma palavra diferente desta, a qual está escrito, seja anátema. Por isso nós não devemos ler o livro de Joseph Smith, o livro dos Mormons, porque ali, de fato, é um evangelho falso, ensinado por anjos e não por Jesus Cristo e não pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós não devemos confiar no livro de Allan Kardec. Ali está um evangelho falso, ensinado por espíritos enganadores. Espíritos enganadores ensinam o evangelho falso. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nos dá a palavra e a palavra nos leva para Cristo. Devemos dar graças a Jesus Cristo por esta palavra que nessa noite, como uma luz, ela está sendo anunciada, está refletindo sobre a sua consciência, para você saber nessa noite se está em trevas ou em luz. Quem está em Jesus anda sóbrio, mas de forma em que suas obras não venham de forma nenhuma ficarem ocultas. Todas as obras estão diante de Deus, e muitas pessoas estão tão preocupadas com o exterior, se esquecendo do interior que está visível diante de Deus, vivendo uma vida de aparência, e se esquecendo que Deus, de fato, aquele que criou os céus e a terra, tudo está visível e patente diante dele. Antes, melhor agradar a Deus do que o homem. Devemos buscar o que é agradável ao Senhor, não o que é agradável ao nosso próprio coração. Agradar o coração é uma forma mais fácil de caminhar para o inferno. Uma das formas mais fáceis de caminhar para a perdição é vivendo segundo a vontade do coração. A Bíblia fala em Jeremias que o coração é enganoso. Por isso andar segundo a vontade do coração é uma das formas
mais fáceis de ser conduzido para o inferno. Mas Jesus fala assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses sim são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus andam sóbrios, andam na verdade. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus andam de forma honesta diante de Deus, e não no erro e nem no engano, nem arrumando justificativas para o seu erro. De fato, esta palavra, ela é uma luz, e uma luz que revela aquilo que está em oculto e escondido. O diabo muitas vezes tenta ocultar, colocando as pessoas a esconderem suas práticas más, suas escolhas más, mas estão esquecendo de se preocupar com a vontade de Deus. Por isso assim a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele não nos destinou para a ira. Não, Jesus não destinou o homem para a ira. Jesus destinou o homem para o quê? Para a aquisição da salvação. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a aquisição, nós devemos encontrar nele a aquisição da salvação. Porque Jesus não nos atribuiu a ira, mas não significa que certamente nós não passaremos pela ira de Deus. Não significa que nós estamos isentos da ira de Deus. Enquanto o ser humano continuar escolhendo os caminhos que Deus detesta, ele está provocando a ira de Deus e não está isento da ira de Deus. Romanos capítulo 1, está escrito no versículo de número 18: porque do céu manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que estão detendo a verdade em mentira, contra os que estão detendo a justiça em injustiça. O livro de Romanos revela a ira de Deus contra os gentios, contra aqueles em quem Deus deu a aquisição da salvação por meio de Jesus. Mas esses infelizmente buscaram o que é mal diante de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que do céu manifesta, revela a ira de Deus, porquanto eles estão detendo a verdade na mentira, estão detendo a justiça na injustiça, ou seja, estão escolhendo aquilo que é mal diante de Deus, estão escolhendo os caminhos que são caminhos de trevas diante de Deus, estão escolhendo a mentira, a injustiça, estão escolhendo os caminhos de perdição. Aí não vai adiantar a Bíblia debaixo do braço no domingo, não vai adiantar de nada aquela Bíblia em cima do painel no carro, não vai adiantar de nada um crucifixo pendurado no retrovisor de um carro, não vai resolver de nada o nome de Jesus Cristo na sua boca enquanto não tiver arrependimento, enquanto não tiver uma decisão diante de Deus. Não vai adiantar de nada usar o nome de Jesus Cristo. Aleluia! O povo está brincando com o nome de Jesus Cristo. O povo de fato está usando o nome de Jesus Cristo como se fosse apenas uma brincadeira. Colocam lá, bom dia com Jesus Cristo, e o dia inteiro fazendo a vontade de Satanás. Que dia é esse com Jesus Cristo? Que dia é esse que as pessoas estão vivendo com Jesus Cristo, onde o seu tempo está sendo dedicado ao pecado, onde a sua boca está sendo usada a proclamar aquilo que é mal diante de Deus, mentiras, andam por aí falando daquilo que é maligno, malicioso, depravado, estão falando do nome de Jesus, estão brincando com o nome de Deus, estão proclamando o nome de Deus, falando para Deus abençoar aquilo que é maldito, falando que Deus está abençoando aquilo que é maligno. Deus não vai abençoar o caminho do homem ímpio, mas Deus anuncia ao homem ímpio que deixe seus maus caminhos. Deus não vai fazer prosperar aquilo que é corrupto. Deus não vai prosperar aquilo que é maligno. E as pessoas estão colocando o nome de Deus em coisas sujas, vendendo drogas e falando: Deus está me abençoando, se entorpecendo e fazendo outras pessoas se embebedarem, falando que Deus está abençoando. Como que Deus pode abençoar o caminho mal diante dele? Deus não está abençoando aquilo que é produto vindo de Satanás, mas Deus está dando ao homem mais uma chance de se arrepender e deixar de usar o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão.
Não coloque o nome do Senhor Jesus naquilo que é sujo. Não coloque o nome de Cristo, que é algo limpo e santo, para aquilo que é mau e maligno. O nome de Jesus não sai de uma boca suja. A boca suja proclama o nome de Jesus. Passamos na porta de bares e lá está o nome de Jesus. E as pessoas estão falando graças a Deus, estão dizendo o nome de Deus, mas de fato não querem se apartar daquilo que é maligno. E a Bíblia fala que todos aqueles que proclamam o nome de Jesus devem se apartar dos caminhos maus. E essa noite de se apartar dos caminhos maus, não vai adiantar pegar essa Bíblia e colocar debaixo do braço, se o pecado já estiver no coração. Não vai adiantar pegar essa Bíblia e deixar ela aberta nos Salmos, se essa palavra não estiver sendo vivida como ela está escrita. Por isso está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Toda a palavra, não é por partes, é toda a palavra. Não é algumas coisas, é toda a palavra. Não só os provérbios e os salmos, mas toda a palavra. Aleluia! É bom apartar-se da iniquidade, para termos a certeza que estamos em Jesus Cristo, para termos certeza que não estamos vivendo uma falsa fé de hipocrisia, mas uma fé confirmada em Jesus Cristo, uma fé guiada pelo Espírito Santo de Deus. Busque ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo coração. Jesus fala que da mesma boca que sai o nome de Deus não podem sair aquilo que é sujo e torpe. Não saiam de vossas bocas palavras torpes, na qual não podem edificar, mas somente aquilo que é proveniente para glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio o seu? Só basta analisar. Deus deu ao homem o raciocínio para buscar saber e examinar se ele de fato está em Cristo ou não. Por isso está escrito lá em 13 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Cada um examine a si mesmo. Cada um examine a si mesmo e prove se já não está reprovado diante de Deus. Devemos prestar um culto diante de Deus racional. Assim diz a palavra de Deus. Devemos nos apresentar diante de Deus de uma forma racional. Devemos prestar um culto a Deus, seja racional. Não continue no erro, porque quando esta alma sair do corpo, certamente estará indo em destino à salvação, à condenação. Não se arrependa hoje, porque certamente quando pedir a tua alma, será tarde demais. Já parou para pensar onde estará quando chegar o fim desta vida? A sepultura não é o fim de tudo, dali para frente é uma eternidade. Você estará ou no descanso eterno, ou no tormento eterno. Por isso tome consciência de suas escolhas, de todos os caminhos, porque só tem dois caminhos para o homem. Um caminho que conduz ao céu e outro caminho que conduz ao inferno. Um caminho que vai levar à salvação e outro que vai levar à condenação. Todo caminho de bebedice te levará ao inferno. Deixa a embriaguez, cidade de Goiânia. A embriaguez não é algo bom. Gastar o seu dinheiro naquilo que não pode te salvar é uma forma de você financiar e pagar para ser condenado. Estão jogando fora o seu dinheiro, jogando pelos sanitários, jogando fora pelos ralos o seu dinheiro, com aquilo que está contaminando sua alma. Por isso essa palavra está escrito: sejam sóbrios. Essa palavra se tornou uma piada para essa geração. Se tornou como se fosse um argumento de mais um show de stand-up, de humor, para uma geração que de fato não reverencia a Deus, para uma geração que de fato toma o nome de Deus em vão. Essa palavra se tornou uma piada. Só que nesta noite, essa noite, a misericórdia de Deus, ela se revela, anunciando a verdade, para que de fato esta verdade possa nos levar para a salvação. Saia das trevas, venha para a luz. Cristo é a luz que resplandece o nosso entendimento, a luz que nos tira das trevas e que nos leva à salvação. Lâmpada para os pés
luz para os caminhos. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Esta palavra nessa noite está sendo proclamada. Esta palavra ela continua sendo proclamada. Esta palavra está sendo proclamada em toda a terra. Esta palavra está sendo proclamada a tempo e fora de tempo. Não haverá justificativas, argumentos de justificação para o erro. Mas Deus proclama hoje para que se arrependam-se e tornem-se para o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, porque já o tempo está próximo.